Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Pro vídeo de hoje, pra semana especial de resenha todos os dias, eu vim trazer indicação pra vocês de uma antologia de contos mais bem escritos que eu li nos últimos tempos, que é Da Flama do Toque, A Fleuma da Solidão, do Túlio Maranhão. Maranhão é médico de 27 anos e essa antologia é o primeiro projeto de escrita dele, que é um projeto que inclusive surgiu a partir de uma brincadeira entre amigos numa mesa de bar, em que ele foi desafiado a produzir alguns textos para talvez liberar esse lado escritor dele. Ou seja, o Túlio não tinha a pretensão de ser escritor, nunca havia se imaginado assim, e escreveu esses textos a partir desta brincadeira, como ele conta ao final do livro, nas notas dele. Saber disso só me deixou ainda mais surpresa em relação à qualidade dos textos, porque o Túlio não só escreve muito bem, como os textos apresentam aí uma densidade que é realmente surpreendente, que tenha sido o primeiro trabalho de uma pessoa e de alguém que na verdade não tinha essa pretensão de se tornar escritor. Da Flama do Toque, A Flama da Solidão é uma antologia que vai trazer, como o próprio subtítulo do livro indica, contos de amor. Amor em suas mais diferentes vertentes, em seus mais diferentes estágios, lados bonitos, saudosos do amor, assim como também aqueles mais sombrios, mais carnais. É um livro também que em muito traz aí um toque de erotismo, existe uma sensualidade, uma erotização ao redor de muitos dos textos. No geral, o tom deles, essa mescla de intensidade, de paixão, de algo sombrio, me agradou bastante. O livro é dividido em 3 partes, em cada uma reunindo contos aí com uma temática de certa forma semelhante, e cada uma dessas partes vai representar um diferente estágio, no qual a gente tem inicialmente a origem das coisas, no segundo estágio o durante, o enquanto tudo aquilo está acontecendo, e a terceira parte é um estágio mais avançado, aquele estágio de se olhar para trás, de se refletir o que aconteceu, de finalização de certa forma. Então o livro como um todo apresenta esse ciclo. Nesse estágio inicial, esse estado de origem que vai trazer a primeira parte, a gente vai ter contos que remetem à origem do próprio autor. Então logo no primeiro conto a gente se depara com uma carta que vai remeter à origem familiar, do nome do autor. A gente vai trazer contos revelando momentos de uma primeira infância, de um estágio inicial de um amor, então daquele começo de amor cheio de expectativa, de olhar para o outro com aqueles olhos brilhantes. E a gente tem como um todo a origem da poesia, da literatura, dessas que são meios de se representar a memória, algo que pode ser levado para a posteridade. E tudo isso acontece também pelo uso da mitologia grega. Então todas as partes vão trazer títulos que remetem à mitologia grega, os textos em si também trazem referências a ela, e você conhecer um pouco desses mitos faz com que você compreenda essas relações que o autor estabelece. E a gente sabe que na antiguidade grega o uso dos mitos era justamente para isso, para explicar a origem do mundo, os fenômenos que eram vivenciados na Terra. Por conta tanto desse uso da mitologia, quanto dos vocábulos utilizados pelo autor, a própria estrutura de como ele monta as frases, esses não são textos que vão para um lado comercial. E quando eu falo aqui de lado comercial, eu não tô falando que um é melhor do que o outro. Eu sou uma escritora cujos livros são comerciais, então eu tô falando isso na falta de um termo melhor, só para mostrar essa diferenciação de estilo que você vai encontrar aqui. Os textos como um todo, eles trazem um ar aí de certa erudição, e a maneira de como o autor trabalhou todos esses elementos me agradou bastante, porque às vezes você percebe algumas pessoas fazendo uso de uma erudição para tentar fazer com que o texto seja considerado melhor, e o texto na verdade acaba soando pedante, e não é o caso aqui. Tudo é muito bem mesclado, é muito bem trabalhado, é muito natural de como se apresenta. Ele vai trazer também uma certa mescla de estilo, então a gente tem alguns textos que vão ser mais no estilo narrativo, de contar uma história, tem aqueles que são mais declamativos, aqueles que são em formatos de carta, da mesma maneira como o tom da leitura também vai se alternando ao longo das páginas. Então os textos tendem a ficar mais sombrios com o passar das páginas, justamente porque a gente está falando de evolução de diferentes estágios. Alguns dos contos que me chamaram bastante a atenção são aqueles
em que o autor faz, de certa forma, uma brincadeira com as palavras. Então, acho que o que eu mais gostei é um em que, fazendo uma carta de amor, ele faz diversos usos de termos da gramática. Então, ele faz uma brincadeira de duplo sentido, né? Utilizando termos da gramática, mas colocando o sentido dentro ali daquele próprio texto, e o resultado ficou excelente. Ele tem outros dois em que ele constrói o texto todo, basicamente utilizando só palavras que se iniciam com S e com F. Tem um outro que também é uma carta de amor e utiliza durante toda ela nomes de letras de músicas do Ney Matogrosso. E vale ressaltar que a gente tem um conto também que remete a esse nosso momento atual de pandemia do Covid, inclusive a partir de uma frase desse conto que o título do livro foi dado, que é o Da Flama do Toque, a Fleuma da Solidão. No geral, eu gostei muito da leitura, principalmente por conta do trabalho de cada texto, de como cada texto é rico, seja pelo uso das referências, seja o uso das diferentes metáforas, do uso de cores. São textos muito sensoriais, pode exigir um pouco mais de você, mas que compensa por toda a beleza que sai desse trabalho. Quando eu falo pela beleza, vale dizer aqui que não é só também por conta das palavras, mas também por todas as ilustrações presentes no livro, ilustrações do Matheus Gualberto, que complementam muito bem o texto e fazem dele ainda mais completo. O livro está disponível para aquisição na Amazon, também para leitura no Kindle Unlimited. Já aproveita para passar por lá e garantir o seu. Se você gosta de livros de contos, conta pra mim aqui nos comentários, me fala o que mais chamou a atenção de vocês nesse daqui, e também me conta quais foram os últimos contos que vocês leram. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, inclusive porque a gente tá tendo vídeo todos os dias durante essa semana, cada dia uma resenha diferente, e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.